Como eu cheguei até a anunciar na abertura do programa, hoje o nosso entrevistado é o vereador eleito por São Luís, ex-secretário de Saúde, o doutor Joel. Ô Jorge, mais nada, bom dia, muito obrigado pela gentileza de estar aqui para conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, né? Essa audiência gigantesca da Mirante News, do Ponto Final, sempre um prazer falar com você, uma satisfação falar aos seus ouvintes. Eu queria que a gente falasse um pouquinho da campanha, né? Como é que foi essa tua campanha eleitoral, que você acabou vindo muito bem votado também e conseguiu o teu objetivo de chegar à Câmara de Vereadores da capital maranhense. Bom, sem dúvida, uma campanha que fica na nossa memória, né, na história, na memória e nos corações da gente, porque, de fato, uma votação expressiva, foram 7.319 votos, né, 7.319 pessoas que saíram de suas casas para votar no Dr. Joel, para votar no Eduardo Braide, né? E a gente fica muito contente, porque entendo que isso é, na verdade, assim, o reconhecimento de todo um trabalho, de toda a dedicação que nós tivemos por São Luís, especialmente nos últimos 3 anos e meio, enquanto secretário de Saúde do prefeito Eduardo Braide, secretário de Saúde de São Luís, né? Passando pela pandemia, passando pela reestruturação da estrutura de saúde aqui da capital, que de fato era realmente bem aquém do que se espera para uma capital. Então, por toda essa trajetória, por toda essa dedicação aí que nós tivemos, graças a Deus as pessoas reconheceram esse trabalho e nos deram essa votação que nos honra e, acima de tudo, nos enche de responsabilidade, né? Porque, como todos sabem, eu não sou ludovicense, eu sou pinheirense, mudei o meu domicílio eleitoral há 4 anos para cá, né? Então, já chegar como vereador eleito com uma votação tão grande e na eleição passada já ter ficado inclusive na primeira suplência, né? Isso faz com que a nossa responsabilidade ela seja muito maior com a população de São Luís, com a população do Maranhão, claro, porque São Luís ela representa aí, ela ecoa para todo o Maranhão, nas coisas que são bem feitas e nas coisas que são mal feitas, obviamente. Você entende que essa tua atuação na CEMUS foi decisiva para essa votação, mesmo você tendo enfrentado o auge, né, praticamente da pandemia? Acredito sim, porque primeiro que isso traz um conhecimento acima de tudo, né? Então as pessoas elas passam ali reconhecer, as pessoas passam quando você vai fazer uma campanha, a maior dificuldade do político é não ser conhecido. Então quando você traz à memória alguns feitos. Vamos buscar lá do início a campanha de vacinação, né? Tudo que fizemos em São relação Luís chegou a ganhar destaque COVID, nacional, né? Foi considerada pela OPAS, né? Que é a Organização Pan-Americana da Saúde. Eu recebi essa placa com muito orgulho, a capital brasileira da vacina. Então, assim, e depois de tudo isso, tem os leitos COVID, os leitos de UTI, tudo que foi aberto de maneira tão rápida. Então, assim, a gente tem todo esse histórico e aí a gente vai puxando as unidades de saúde que foram revitalizadas, que foram requalificadas, reestruturadas, o próprio Hospital da Criança, que era um sonho dessa cidade, e o prefeito Eduardo Braide, com muita coragem, com muita determinação, fez com que ele saísse do sonho, saísse do papel e ele virasse uma realidade, assim, e uma grande realidade, porque hoje é um hospital de referência, né? É um hospital que atende a praticamente 160 municípios desse estado. Então, as crianças hoje elas têm um local digno, as mães têm, as acompanhantes têm um local digno para serem recebidas. Então isso fica na memória. Essa história do Hospital da Criança, ela vem desde 2014 e nunca tinha sido de fato concluída e da maneira como foi, muito mais do que uma obra física. Né? Lá tem serviços novos, isso é o que é o mais importante, porque aí a gente sai dos números frios para
o cuidar realmente. Então, antes uma criança que precisava fazer uma tomografia, por exemplo, ela tinha que ser transferida para o Socorrão, para o Hospital da Mulher, para fazer uma tomografia. Nós temos uma tomografia lá, uma tomografia comprada com recursos próprios, de última geração. Então, a criança que precisa de uma tomografia faz a tomografia lá. Se tivesse uma fratura, ela tinha que ser transferida para o ortopedista avaliar ou fazer o procedimento. Nós temos ortopedistas 24 horas lá. Se precisasse de uma cirurgia, um apendicite, por exemplo, que é muito comum, nós teríamos que transferir essa criança para o Socorrão para poder operar. Temos hoje o centro cirúrgico funcionando 24 horas com cirurgião pediátrico no Hospital da Criança. Nós temos neurocirurgia no Hospital da Criança, né? Então, assim, coisas que jamais se imaginou. São Luís talvez quisesse apenas entregar um hospital, finalizar, e recebeu bem mais do que isso, graças eu sempre gosto de reforçar a coragem, a determinação do prefeito Eduardo Braide, que pediu que nós fizéssemos o melhor que fosse possível pelo Hospital da Criança e, na verdade, pela saúde toda de São Luís. Passou a eleição, né? Claro, fica marcado na sua memória, no seu coração, mas agora vem a outra parte, vai vir a cobrança, né? E aí você tem aí novembro, dezembro, janeiro, 1º de janeiro já assume como vereador. Como é que você está pensando? Tem algo programado? Tem uma bandeira? Vai ser de fato a bandeira da saúde que você pretende levar para a Câmara? Como é que você está imaginando isso? Não tenho dúvida, como eu te falei desde o início, até mesmo pela expressividade da nossa votação, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Inclusive eu tenho estudado bastante nesse período aí que você falou, que nós temos aí de preparação, até de fato assumirmos no dia 1º de janeiro. Tenho estudado o regimento interno, já estou com a lei orgânica do município, para que a gente chegue realmente sabendo o que está falando, o que está fazendo, né? E, claro, como bandeira, sem dúvida nenhuma, a bandeira da saúde ela vai ser uma das nossas maiores e mais importantes bandeiras. Não tem como fugir disso, mas é claro que também não pode ser o samba de uma nota só, né? A gente precisa evoluir, né, em outras pautas, e a gente tem buscado também conversar com alguns especialistas, estudar um pouco sobre educação, um pouco sobre assistência social, para que a gente possa de fato levantar outras bandeiras além da saúde. Mas é óbvio, né, até por formação, né, que a bandeira da saúde vai ser a nossa principal, sem dúvida nenhuma, e São Luís ainda vai avançar muito mais, sem dúvida, na parte da saúde, e a gente quer poder contribuir com isso lá na Câmara de Vereadores. Até nem sei, não fiz esse cálculo aqui, só não passou pela cabeça, porque também é uma pessoa muito ativa na área da saúde, que é o doutor Gutenberg. Está saindo um médico e chegando o doutor Joel, né? Professor Gutenberg, foi meu professor, inclusive, foi na faculdade. Um bom médico e também foi um bom vereador e deu a sua contribuição. Como é que o senhor viu, doutor Joel, essa questão da votação? Algum recado na urna? Teve uma renovação boa na Câmara, tivemos a votação aí surpreendente, explosiva do Douglas Pinto como vereador, que é do seu partido. Como é que o senhor avaliou essa votação de uma maneira geral para vereador de São Luís? Sem dúvida, tá se mudando alguns paradigmas, né, na eleição. Eu acho que a própria eleição do prefeito Eduardo Braide já mostra isso. Né? O prefeito Eduardo teve 403 mil votos. É o prefeito mais votado da história de São Luís. 70%. Né? 70% de votos válidos. Então, assim, em números absolutos, o mais votado da história de São Luís. 70% com 9, não é isso? Foram 9 candidatos. Né? Porque não dá para dizer se foram 2 candidatos. Ok, não, mas foram 9, né? Sim, sem dúvida. E isso já mostra, de fato, que as pessoas elas estão antenadas no trabalho. Então, o que as pessoas querem, de fato, é ver trabalho, é ver a coisa acontecer, a política pública acontecer ali pertinho, lá na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. É isso que as pessoas hoje estão querendo, estão precisando. E toda a comunicação, toda a rede social, a facilidade com que você consome as notícias hoje
faz com que as pessoas elas fiquem, obviamente, mais antenadas e querendo, de fato, que as coisas aconteçam. Antes, para você saber o que acontecia numa sessão da Câmara, numa sessão da Assembleia, numa sessão lá da Câmara Federal, por exemplo, você ia ter que esperar o jornal do outro dia. Perfeito. Não, você agora sabe no mesmo instante se teve sessão, se não teve sessão, o que foi votado, o que foi aprovado, se aquela lei é boa, se aquilo que foi aprovado é benéfico para a população, não, se tem alguns malefícios. Tem especialista falando de um lado, especialista falando do outro. Então as pessoas elas têm a criticidade muito maior e esperam, por sua vez, que seus representantes também tenham esse nível de responsabilidade para tratar a coisa pública e também de sapiência, né? De conhecimento para poder tratar todas as matérias que são relacionadas e que vão trazer benefícios ou malefícios. A gente precisa entender que as decisões que são feitas ali, entre, por exemplo, aqui na Câmara, entre 31 ou na Assembleia, entre os 42, vai reverberar em milhares, em até milhões de pessoas. Então, precisa ter a noção, o dimensionamento da importância que são essas tratativas, todas essas conversações, essas discussões que acontecem lá restrito a uma sala, mas que vão reverberar na vida de milhares e milhões de pessoas. O senhor tem conversado já com alguns vereadores que já estão na casa mais tempo, até para ter já chegar com uma certa experiência, uma certa bagagem de aprendizado lá dentro também, além do regimento interno, que acho que é fundamental, mas assim, de ter o conhecimento mesmo da casa. Na verdade, eu sempre tive um bom relacionamento, né, com a Câmara. Eu tenho alguns colegas lá, e já fiz 2 visitas, né? Após a eleição, já fiz 2 visitas à Câmara. Então, já fiz, sim, algumas conversações, até com vereadores não eleitos, inclusive é importante isso, né? Então, tenho tido sempre que sou procurado, conversar, sim, para que a gente possa aprender cada vez mais. Eu acho que estudar, ouvir as experiências, né, sempre é importante para que a gente possa evoluir. O senhor já declarou voto no Paulo Vitor, né? Foi uma decisão tomada? Como é que o senhor, da base, ou foi uma decisão individual sua? Decisão tomada, decisão mesmo individual. A candidatura, inclusive, do Paulo Vitor é uma candidatura, até então, imagino que isso não vai mudar, é candidatura única, né? Deve ser eleito por aclamação, por unanimidade, e nós conversamos e fiz essa declaração de voto ao Paulo Vitor. Declaração individual mesmo. Agora, ele depois aqui se manifestou, inclusive em primeira mão, falando sobre pacificação. O senhor estava do outro lado, o senhor estava do lado da gestão, e teve muito embate entre Câmara e Prefeitura, teve alguma certa dificuldade para aprovar algumas coisas, mas o Paulo Vitor reconheceu um gesto do prefeito Eduardo Braide de liberar a base dele para ficar à vontade, escolher a votação. E agora dizer que vai votar no Paulo Vitor é fácil porque ele é candidato único, mas o senhor fez isso lá atrás. Né? O senhor fez quando tinha a possibilidade de ter uma outra candidatura, o senhor foi lá e declarou apoio ao Paulo Vitor. Isso, obviamente, deve ser reconhecido por ele. Agora, o senhor entende que isso acaba sendo bom para a gestão, para os próximos 4 anos do Eduardo Braide? O que se quer agora é governabilidade e paz. Então, eu acho que a gente entra num novo momento, né, que é exatamente fazer as discussões, fazer as conversações, fazer as tratativas a bem do serviço público, né? Então, tudo que for de bom para São Luís não deve ter dificuldade. Tá? Então, imagino que esse novo cenário em que se os poderes precisam de fato ser harmônicos, independentes, porém harmônicos, eu acho que esse é o novo momento que a gente vai viver a partir de 1º de janeiro de 2025, né? E é bom que seja assim, independentes, claro, cada um sendo respeitado, mas em harmonia. Porque, afinal de contas, o que a gente quer é o bem comum. Todos querem, seja o Poder Executivo, seja o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o que nós queremos é o bem comum, é o bem da população. Então, a conversação, a discussão, ela tem que ser nesse sentido. Doutor Joel, até pelo trabalho que o senhor fez, muito se fala que o senhor poderia ser chamado de novo
para ocupar a pasta da secretaria. Já houve esse convite? Como é que o senhor está? Está focado mesmo? O desejo é ficar na Câmara ou é de grupo? Como é que é uma situação como essa? Não, a secretaria ela tem uma boa gestão hoje, ela tem uma secretária firme, uma secretária dedicada, né, que está lá o tempo inteiro trabalhando. Então acho assim, até que por respeito, né, a quem está no cargo, não há vacância de cargo, então a gente não deveria, né, nem tratar desse assunto. Então, respeitando a secretária, a doutora Carol Mitre, e que tá na pasta, que está fazendo um bom trabalho, então acho que a gente nem poderia, né, tratar desse assunto. Não houve convite, né? Então vou respeitar exatamente a não vacância do cargo para poder não entrar mais nesse detalhe, porque acho que de fato a secretária ela é bem presente, ela é bem dedicada, está fazendo um bom trabalho. Então acho que não tem, como falei, não tem vacância do cargo, não tem por que a gente fazer essa tratativa. Falando em continuidade de trabalho, recentemente até o senhor participou da entrega, tivemos a entrega do Hospital da Zona Rural, né? Como é que o senhor avalia essa situação aí, que também era um desejo antigo, um sonho dessa população? É verdade. A Zona Rural de São Luís era bastante distante, né? Apesar de que o prefeito tem trabalhado fortemente na zona rural, inclusive fazendo melhoria no acesso. Antes a grande dificuldade era de fato o acesso, e a gente rodou muito na campanha, e a gente viu que todo lugar que a gente ia tinha uma obra do prefeito, tinha um asfalto, tinha uma luz de LED, tinha uma escola reformada, uma unidade de saúde reformada, né? E então isso facilita sem dúvida. Porém, ter um equipamento de saúde com um porte adequado, né, para a população da zona rural, e o Hospital da Zona Rural ele fica muito bem localizado, estrategicamente localizado, sem dúvida, facilita muito e ajuda, inclusive, a desafogar os nossos socorrões, né? Porque quando você tem ali um caso grave, e as pessoas geralmente tendem a levar para os socorrões, com o hospital lá pertinho, com a estrutura, né? Não basta ser um hospital, mas tem que ter a estrutura, e lá tem, né? Então, por exemplo, tem uma sala de estabilização que o paciente pode ser entubado, pode ser reanimado, pode ser desfibrilado e aguardar o suporte, por exemplo, do SAMU chegar para uma transferência. Então, assim, o paciente, você consegue deixar ali o paciente estabilizado, né? Então, até isso facilita, porque esse tempo de deslocamento lá da zona rural até o Socorrão 1 ou Socorrão 2, muitas vezes essa questão de minutos, de horas, é muito importante. Nos grandes temas da medicina, nós temos a Golden Hour, ou seja, a hora de ouro, a hora dourada, aquela primeira hora em que você tem que fazer tudo o que é possível. E com isso você ganha esse suporte, essa possibilidade de tratamento, de estabilização no novo Hospital da Zona Rural, que foi entregue recentemente pelo prefeito Eduardo Braide. Só chega passando pelo outro lado. Eu tento sempre entender os lados. Por exemplo, o vereador, eu entendo a cobrança que faz, porque ele é cobrado. Geralmente é o para-choque, é ele que está ali na frente, na comunidade, e a população vem e cobra, olha, poxa, tem que cobrar isso, tem que cobrar aquilo. Mas muitas das vezes não se entende a dificuldade que o gestor que está na pasta, seja na saúde, seja na educação, em qualquer outro segmento, ele tem a dificuldade para fazer, né? Só já vem do executivo, agora vai para o legislativo. Essa sua passagem no executivo, o senhor considera que é importante, eu diria até fundamental, para chegar lá, só ter um entendimento da dificuldade que um ou outro secretário, porventura, possa ter para fazer algo, dar uma celeridade maior, acontecer como a população espera? Não tenho a menor dúvida disso. E essa sua pergunta ela é extremamente importante e muito, muito inteligente, Jorge, porque eu tenho pensado exatamente nessa forma de falar, porque vim lá do executivo e sei exato das dificuldades. Então, às vezes, muitas vezes, você falar sem a experiência tem a profundidade de um pires, né? Então, é muito, muito mais
prático, diria até talvez mais fácil para eu falar quando os assuntos importantes que vierem à tona, que não basta um simples estalar de dedos, que não basta uma simples vontade, uma simples canetada. Não é bem assim, né? A própria saúde, vou voltar aqui para a saúde. A saúde tem um déficit muito grande, um déficit orçamentário muito grande, que já vem acumulado de muitos e muitos e muitos anos. Associado a isso, a tabela SUS absolutamente defasada. Então, assim, a gente fala hoje no SUS de valores de 2007. Então, só para você ter ideia... Vai fazer 20 anos. Uma consulta médica, se recebe por uma consulta de especialista R$ 9,90. Então, assim, você não paga isso para o médico. E a população, boa parte, não sabe disso. Não sabe. Então, assim, a gente precisa saber que como se vai fazer esse ajuste, né? Então, você recebe R$ 9,90, mas digamos que uma consulta aí custe 30, exemplo. Então, você vai ter que botar esses R$ 20,10 de algum outro lugar. Então, essas compensações, elas precisam acontecer. Não dá para você fazer um projeto sem dizer de onde vai sair esse dinheiro, esse financiamento. Não dá. A saúde, ela precisa estar caminhando passo a passo com o orçamento, senão ela não se sustenta. Lamentavelmente. A gente fala, inclusive, e aí é um ponto que é uma discussão muito grande de uma PPI. O que é a PPI? É um acordo, digamos assim, que foi feito em 2004, em que os municípios, São Luís é sede da macro-região norte e, por isso, atende muitos municípios. E aí, muitas vezes, as pessoas dizem assim, mas o paciente vem lá do interior, mas o município repassa. Paga, né? Paga. Pois é, mas essa pactuação ela foi feita em 2004. Aí então, já são 20 anos. 20 anos. O que você comprava com R$1.000 em 2004 não é mais em 2024. Então, é uma pactuação que tem 20 anos. Tem municípios, por exemplo, que repassam 1 milhão. Mas quando a gente vai colocar e pegar os pacientes oriundos daquele município, dá 3 milhões. Entendeu? Só nesse município tem um déficit de 2. De 2 milhões. Então, assim, e essa diferença? Como é que a gente faz? Então, é preciso ter realmente uma discussão bem mais ampla, bem mais aprofundada. Não dá para ter discussão rasa sobre esse assunto de jeito nenhum. Então, é preciso realmente chamar a atenção para esses assuntos que são importantes e que requerem um entendimento bem maior para que a gente possa fazer discussões que vão fazer diferença. Por exemplo, essa que eu falei agora de 2004, está tendo essa discussão agora, que é o novo PRI. Então, ela envolve municípios, obviamente, então o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais, das Secretarias Municipais, o Estado, o Ministério Público, porque essa discussão é uma discussão ampla que vai impactar orçamentária, financeiramente e, claro, a vida de milhões de pessoas. Então, essa pactuação que foi feita em 2004, ela está sendo discutida agora no novo PRI, que acredito que em 2025 deva sair do papel, deva acontecer. Tá, só fazer o registro aqui, doutor Joel. Me permita, o Josué Penha desejando bom dia, dizendo vamos lá, doutor Joel. A Maria Rosa Ferraz parabenizando, a Ivanilde também aqui, Guzmão, o Nildo Nunes, excelente abordagem, papel essencial ter políticas públicas para a saúde, o Raposo, valeu, doutor Joel, Lenice Leal batendo palmas, a Célia Freitas dizendo, doutor Joel, como sempre, ético, parabéns pelo respeito nas abordagens. E tem aqui o Ulisses, ele pergunta se o senhor teria sido convidado para ser vice do prefeito Eduardo Braide, por ele entender que o senhor era um homem de confiança. Só acredito que com essa votação do Eduardo Braide ele saia candidato ao governo do estado. Aí só com o Braide, né? Gostaria que saísse, mas de fato ainda não tivemos essa tratativa, mas acredito assim, como falei, um prefeito como o Eduardo, que trabalha muito, que foi reeleito e desde o dia que foi reeleito não parou um segundo. Eu vou até contar aqui uma brincadeira. No dia da vitória, né, nós estávamos lá no
no trio, lá na Praça Maria Aragão, e tinha muita gente lá comemorando, e todo mundo bastante feliz, satisfeito. Eu disse, prefeito, dê ponto facultativo amanhã. Aí ele disse, rapaz, mas agora eu tô com muita energia. Essa votação que o povo me deu, eu tô com muita energia. Amanhã cedo eu já vou vistoriar a obra. Maria. Então, esse é o modo de fazer política do Eduardo Braide. Então, assim, é natural que o prefeito da capital, que o prefeito com uma votação tão grande, né, 403 mil votos, ele seja colocado em qualquer pesquisa, em qualquer conversa sobre sucessão estadual. Isso é natural, faz parte, e é bom que seja assim mesmo. É o trabalho que precisa, que merece ser reconhecido. Só para a gente encerrar, queria que você falasse como é que foi, já fiz a pergunta para ele, agora tem que fazer para o senhor, como é que foi a sensação, né, de ter tido uma vitória dupla na eleição, digo, de família, né? Sou eleito vereador aqui em São Luís e o seu irmão, o Dr. Rômulo, eleito prefeito na cidade de Cajapió. Como é que foi essa sensação? Sei que sobrou para a mamãe e para o papai, mas para vocês, gente que acompanha as redes sociais, vocês são muito ligados. Sim. Né? Isso é muito legal, gente. Principalmente o que a gente tem visto hoje de família. Infelizmente, muitos não são mais assim. A gente vê a família mais desunida, e no caso de vocês é o contrário, é uma unidade muito bonita de ser vista. Como é que foi essa sensação de vitória dupla? Foi maravilhosa, né? Eu costumo dizer que o Rômulo é a melhor pessoa que eu conheço. Ele é padrinho da minha filha, eu sou padrinho do filho dele, então a gente é amigo, a gente é irmão, a gente é compadre indo e voltando, né? Então eu fiquei muito feliz. Eu estava muito angustiado na apuração, que eu ficava olhando a minha e a dele, o olho a minha, no gato, dele, a minha, a dele, no peixe. Né? Então, assim, quando ele realmente saiu lá, o 100% dele, eu fiquei... Aí foi quando, de fato, eu extravasei, quando de fato a ficha caiu e a felicidade de fato foi plena. E, para ser justo, eu ainda preciso também colocar o meu primo e meu compadre também lá em Santa Helena, que é o Marcelo Marques, eleito também vereador pelo terceiro mandato. Terceiro, né, pai? Terceiro mandato, e foi o vereador mais votado da história de Santa Helena, né? Meu primo também e meu compadre. Então, de fato, a gente ficou bastante feliz, bastante satisfeito. Essa foi como falei no início, foi uma campanha, uma eleição de 2024 que fica no nosso coração e na nossa memória. Ok. Doutor Joel, queria lhe agradecer gentilmente você ter vindo aqui, conversado com a gente, desejar muito boa sorte nesse mandato. A votação é proporcional ao tamanho da responsabilidade, só vai ter a partir de 1º de janeiro. Já teve, né, nesses últimos 4 anos como secretário de saúde, agora é diferente, estando no Legislativo. Muito boa sorte, obrigado pela gentileza de ter vindo aqui conversado com a gente, com os nossos ouvintes. Jorge, eu que agradeço, é sempre um prazer poder, como falei, estar aqui na Mirante, nesse programa Ponto Final, que me recorda muito o Roberto Fernandes, né? Eu era... puxei pro meu pai, provavelmente. Tem dúvida? Ouvinte de rádio AM. Então, nem que não quisesse, o Joel ligava o rádio, né, Joel? Tinha que ouvir. Eu dormia com ele do lado e meu pai dormia com o rádio do peito, né? E então, eu cresci com esse, digamos, com esse vício, né? De ouvir rádio, e especialmente era rádio AM. Agora nós estamos aqui na Mirante FM. Mas dizer que é sempre uma satisfação, sempre que for convidado, vou fazer questão sempre de vir, porque a gente precisa prestar contas mesmo, esclarecer as coisas que estamos fazendo para o bem da população. E vou sair daqui, adivinha o que eu vou fazer? Trabalhar. Eu vou acompanhar o prefeito Eduardo Braide na inauguração do Centro de Saúde lá do Gapara. Como ele disse, são 100 obras até dezembro, o homem não para um só dia. Então eu saio daqui e vou direto para lá acompanhá-lo na inauguração de mais esse Centro de Saúde. Doutor Joel, muito obrigado mais uma vez. Conversei com o doutor Joel, vereador eleito de São Luís. Obrigado, Joel Nunes, pai do doutor Joel, pai do doutor Rômulo, que está aqui acompanhando a gente. Um abraço ao Pablo também, que está aqui, assessor do Joel. Enfim, muito obrigado pela entrevista.